Boa noite a todos vocês que estão aqui novamente, né, acompanhando esse podcast, né, de cristão para cristão. Então vai ser edificável e sentir a grande presença do Senhor nesse lugar, beleza? Que incrível, né, o Senhor está fazendo, né, nesse lugar. Eu tenho certeza que cada podcast que está para acontecer, você vai sentir grandemente a presença do Senhor. Estou aqui, né, com o Anthony. O Bebeto tá de folga, tá meia folga, né? Jesus. Segundo tempo, show de bola. Mas não perde não que esse podcast tá incrível, né? Com grandes novidades. E eu acredito que, como vocês sabem aí, né? Na capa agora, né? Esse homem de Deus, esse grande Salomão, podemos dizer assim, né? Inteligência. Eu acho que quando ele era criança, Senhor, me dê inteligência. Eu quero nada não, eu quero inteligência. Mas Deus é bom demais na vida desse homem, é bênção de verdade, é um homem de Deus. Já teve oportunidade de viajar, enfim. Edno Júnior hoje, não o Celog, mas o Júnior. E aí, meu irmão, como é que você tá? Tô bem, Graças a Deus. Amém. E uma grande novidade que eu falei pra vocês, né? Vou pedir aqui pro nosso irmão Anthony, do estúdio 07 Produções, esse ambiente climatizado super gostoso que nós estamos aqui, soltar hoje a novidade. Bota pra do meio agora aí, vai soltar pra você, meu filho. A logomarca não. A capa agora que vai mudar. De cristão, eita glória. Aí é crente, viu, guarda? De cristão para cristão. Aí vem uma frase, ó. Mais próximo de Deus. Aleluia. Glória a Deus, é isso aí. É isso aí, glória a Deus. Glória. Pois é, então, meus irmãos, vai ficar agora pra vocês, né? A nova capa de cristão para cristão aí. Realmente mais próximo de Deus, né? Colocou essa frasezinha de efeito aí. Eu gostei pra caramba. E aí? Ficou top. Ficou top. Esse azul e esse branco parece que um... Sai logo, né? Homem, faz o seguinte. Vamos improvisar aqui. Cadê o negócio do homem? Bota aqui. Bota aí o negócio do homem aí. Rapaz, vamos estar aqui a ser logo mesmo. Bota aí que Deus é bom na nossa vida, mano. Vai dar certo. Vamos dar uma improvisada aqui. Pronto, Deus é bom. Tá aqui. Onde é que fica mais legal, Antônio? Aqui? Pronto. Show. Labachúrias. Amém, glória a Deus. Você já tinha visto? Obviamente, né? Que tem aí no podcast dos meninos, mas amém. O tema dessa semana, pessoal, é a caminho da paz. Né? Eu acredito que tudo coopera para o bem, palavra, né? A Bíblia afirma isso, que tudo coopera para o bem, tudo em nossas vidas. E o que Israel vive hoje, em nome de Jesus, eu tenho fé que vai cooperar para o bem um dia. Assim como foi lá em Daniel, né? Que, querendo ou não, Israel foi tirada dela mesma, né? Foi tomada pela Babilônia. E por honra e glória do Senhor, Daniel foi levantado e foi realmente um grande homem do Senhor, né? E amém. Mas antes disso tudo, quero que você que está aqui conosco compartilha, comenta já manda para aquele teu amigo que quer se sentir a presença do Senhor através desse podcast, esse novo mover de Espírito Santo através da nossa região, né? Do Rio Grande do Norte. Já compartilha, já comenta aí, beleza? Já curte, não esquece não, em nome de Jesus, dá aquela forcinha a gente, beleza? Show de bola, convidado apresentado. Edno, eu quero conhecer, né, um pouquinho quem é Edno Júnior, sem ser Edno Celog, né? Acredito que todos conhecem o Edno Celog, todos já entraram em contato com você, mas o Edno Júnior, aquele garoto lá, que nasceu aqui em Macau. Aqui em Macau mesmo, conterrâneo de Macau, glória a Deus. Mas vivi a maior parte da minha infância em Afonso Bezerra, uma cidade que tem marcas, né? Tanto memórias boas, como também memórias de dias ruins, mas que fazem parte da nossa caminhada, né? Mais uma pessoa comum, né? Que vive em busca dos seus planos, seus sonhos, seus projetos, que trabalha, né? E que está todos os dias debaixo da graça do Senhor, né? Pedindo a Deus direção, pedindo a Deus orientação. Pecador, muito pecador, falho, fraco, que cai constantemente, mas que não deixa de seguir, né? Pedindo a Deus misericórdia e graça. Amém. Eu acredito que esse breve testemunho, né, da pessoa que você se enxerga hoje, eu tenho muito assim de olhar pro espelho e conversar comigo mesmo, sabe? E hoje olhando pro Christian de 1 ano, 2 anos atrás, a forma que Deus trabalha em nossas vidas, né? Você voltou para o evangelho já tem um tempo,
né? E você vê realmente essa mudança em você, tipo, da pessoa que você era para a pessoa que você é hoje? O Júnior, o Edno Júnior, vê essa mudança? Sem dúvida. Quando nós caminhamos com Deus, as pessoas costumam ligar essa caminhada com bens materiais, né? Costumam ligar essa caminhada com questões de conquistas pessoais, mas ela nunca foi ensinada pelas Escrituras dessa forma. A nossa caminhada com Deus, sobretudo, é encontrar paz. Né? O que é encontrar paz? Né? Talvez seja o grande dilema da humanidade, né? Que é a paz, na verdade. Como é que ela vai encontrar o sentido da vida? E, sobretudo, hoje que você tem um número de pessoas muito alto que está com depressão, tem crise de ansiedade. Então, a cada dia que passa, você vê que as pessoas estão com mais problemas de identidade, em primeiro lugar, de identidade, e depois de entender qual o sentido da vida dela. No dia, desde a primeira vez que eu encontrei Jesus lá atrás, que eu já percebi que essa presença que nós estamos falando, né, é a presença que consegue preencher cada espaço vazio do nosso coração. Mas por teimosia, né, por causa do pecado, todos os dias nós nos inclinamos a pecar. Mas essa graça, essa presença, meu amigo, quem já bebeu dela é como aquele hino, né? Quem já pisou nos santos dos santos, em outro lugar não sabe viver. Amém. O nosso tema, né, é exatamente isso, é o caminho da paz. E Jesus, ele afirma que ele é o caminho, a verdade e a vida. Né? Então, assim, eu acredito que muitos dos nossos erros não é reconhecer que Jesus é esse caminho, que é fechar a porta do quarto, orar em secreto e publicamente ele nos honra, né? Então, honra como pessoas melhores. De fato, tudo coopera para o bem, buscar o reino do céu, já as demais coisas serão acrescentadas. Sem dúvida. Mas honrar publicamente, a gente se tornar uma melhor pessoa, sobretudo isso aí. E eu acho que é isso que o Edno Júnior vê, né? Sobre aquele Edno Júnior lá de trás. É sempre um renovo, né, para vocês? Sem dúvida. E assim, pela minha própria trajetória, né, minha caminhada, eu gosto muito de lembrar, né, do que eu vivi em 2007, ali em Natal. Morei na casa do estudante, tive muita dificuldade de conseguir aquele trajeto de estudar. E a gente fala muito nas aulas, né, com os alunos, que no Brasil e no mundo inteiro existem as pessoas que têm a família que é base. Uhum. E quando você tem uma família que é base, que tem estrutura financeira e que apoia, a caminhada é meio caminho andado, né? Porque independente do aluno não passar, por exemplo, em uma faculdade pública, a privada está de portas abertas. Né? Mas para a pessoa que não tem base familiar, que não tem dinheiro de pagar um cursinho, né? Então eu venho dessa realidade, da realidade mesmo do pobre mesmo, da realidade daquele cara que não tinha o que comer, que era realmente humilhado. Eu era manobrista, já contei um pouquinho para você, mas o pessoal que está aqui, lá em Natal eu era manobrista, eu vendia água no sinal, então eu fui esse cara que se virava, né? Então Deus, desde aquele tempo, Deus já estava comigo, apesar de eu não conhecê-lo, mas ele já estava comigo, ele já me orientava. Então esse Edno que eu me tornei, sobretudo, é um Edno que busca sempre dar oportunidade, e é isso que eu vejo hoje nessa nova versão, né? Amém, glória a Deus. Que dá oportunidade às pessoas. Amém, glória a Deus. E o que eu acho interessante, bastante interessante, essa forma que a maturidade, ela nos transforma, né? Eu fiz essa pergunta, realmente é uma pergunta minha. Eu acredito que a questão do tempo, né? Querendo ou não, ainda estou limitado pelo tempo, né? Pela questão da sabedoria do tempo, de fato. Mas quando você fala sobre sua pessoa, a gente se inspira muito pelo fato de a gente... Porque não tem como a gente olhar ali e dizer, não, eu vou se tornar essa pessoa. Mas não, você olhou e você disse que se ia tornar, e para a glória do Senhor, hoje você glória a Deus que você se tornou, meu irmão. Exatamente. E Rosimeira aqui no Instagram, né, que está nos acompanhando, estuda no tempo de Deus. Se nós entendermos essa palavra, meu amigo, e guardar no coração, a gente vai viver a plenitude nessa terra. Porque Amém. Nossa juventude hoje ela é imediatista. Eu costumo dizer isso. O pessoal hoje não quer estudar mais. O pessoal quer concluir um curso, mas em 30 dias, um curso que é 2 anos. É impossível. Seu pé é 36, aí você quer calçar um sapato 30, 31. Não vai, não dá certo. Então é tempo. Tudo é no tempo de Deus. Deus tem algo preparado para mim, para vocês que estão nos assistindo. E eu preciso entender isso. E aí a gente vai falar de Israel. Israel está passando por um tempo de dificuldade, né, de guerra, que é o tempo de Deus. Né? E vão passar por isso. A Bíblia profetiza, a Bíblia fala sobre esse final dos tempos, né, Mateus 24. São sinais, né? E as portas dos céus estão
se abrindo para Jesus descer. Amém. Tomar a sua igreja. A gente entende que realmente é um processo, né, que a gente vai estudar aqui um pouquinho mais pra frente. Mas o Edno, ele se orgulha, o Edno Júnior lá de trás, ele se orgulha do Edno no Celog. Cara, sem dúvida. Hoje, quando eu guardo tudo, né? Hoje mesmo eu tava olhando, né, o meu TCC, que eu lembro que eu terminei o curso de História em 2017, 2016. E eu olhava pra mim, cara, e eu não me achava capaz. Acho interessante pensar isso, sabe, Christian? Eu não me achava um cara capaz. Eu até brinco, o pessoal, você é tímido, você fala pra caramba, e eu falo muito mesmo. Tenho aprendido a ser mais objetivo nas minhas palavras, mas eu era muito tímido, né? Eu era um cara muito tímido, muito acanhado, até que a vida bateu e me ensinou que eu precisava desenrolar, que eu precisava falar. Então, quando eu lembro que eu fiz o TCC, que eu defendi, que eu fui aprovado, eu disse, meu irmão, isso aqui é Deus, não tem condição. Porque até então eu me achava incapaz de passar no vestibular, né? E Deus me proporcionou, claro, diante da sua graça, da sua sabedoria, tudo isso. Então, eu me orgulho demais do que eu sou hoje, né? E assim, busco cada dia caminhar mais no lado da equidade, da justiça, por causa do meu filho, né? Então, o filho, Enzo, tem 3 anos e nós sabemos que a criança, ela vê o exemplo, né? Além das falas, ela vê mais o exemplo. Então, eu tenho muito orgulho do que eu me tornei hoje. E mais orgulho ainda eu vou ter daqui a 20, 30 anos, quando eu ver meus alunos, né, ali na comunidade, fazendo bem, né, se for da vontade do Senhor, servindo ao Senhor, mas sobretudo fazendo bem, procurando fazer o que é certo, fazer o que é justo dentro da comunidade. Então, se orgulha sim, sem dúvida. Então esse Edno Júnior, ele conseguiu muito mais do que se superar. Muito ele mais. conseguiu transformar até a vida das pessoas em uma melhor conduta, realmente um bom ensino. Realmente esse Edno Júnior... Glória a Deus, amém. É porque realmente, né, a gente é muito limitado, porque o único onipotente, onipresente e onisciente é Deus. A gente não consegue, né, eu escutando, na verdade eu vendo e escutando uma história de Billy Graham, não, Jesus, do dono da iPhone, no caso a Apple. Esqueci o nome. Mas amém. Eu escutando, né, não um testemunho, mas ele dá uma palestra. Bill Gates não. Mas ele dá uma palestra para uma escola, para uma universidade. E ele fala que a oportunidade que ele teve de chegar mais perto realmente de uma formatura de uma faculdade foi naquele momento. Isso. E assim, a vida dele foi realmente uma trajetória incrível de sair da própria empresa e retornar para ela, reconquistar. Show. Você entende? E ele afirma, ele diz, seu coração sabe para onde você vai chegar. Claro, o coração do homem é enganoso, mas de alguma forma o Espírito Santo lhe conduz a realmente esse caminho. E para a glória do Senhor, o que você está conquistando, eu tenho certeza que vai conquistar ainda muito mais em nome de Jesus. Sem dúvida. Né? Então, realmente, ele se orgulha assim. E como pessoa, né, você falou que realmente, graças a Deus, você além de tornar pessoas excelentes como alunos, né, como realmente bons profissionais, você conseguiu realmente tornar ela, querendo como não, bom pessoas, né? Isso. Ali no seu ensino de primeiros socorros, né, que eu participei já. Né, você fala muito sobre isso, né, sobre você ter uma boa conduta, não chegar a meter logo um celular, mas sim dar os primeiros socorros, né? Amém. E como professor, né, hoje você realmente se superando, né, pois você falou que não acreditava em si mesmo, tinha aquela dúvida de ser humano, mas como professor, né, querendo essa evolução que você chegou até hoje, como foi essa trajetória? Então, essa questão de aula, né, ela é interessante porque, assim, eu não fui um bom aluno do ensino médio, eu sempre digo isso, né, quando eu estou nos treinamentos. E quero deixar o conselho para alguns jovens que estejam nos assistindo, seja aqui direto no seu canal, no meu canal. O melhor conselho que eu tive na minha vida, e eu guardo até hoje no meu coração dos meus professores, é esse: estude. Quando eu falo de estudo, eu chego até a me emocionar. Por quê? Porque a única coisa que consegue transformar, e aí quando eu falo na íntegra, nos originais do grego lá, transformar uma comunidade da educação, é a única. É a prioridade, é a base que consegue transformar uma comunidade da educação. Se eu tenho jovens educados, se eu tenho jovens ali disciplinados, eu vou diminuir as drogas, eu vou diminuir a prostituição, eu vou diminuir todos aqueles setores da comunidade que não são bons. Uhum. Por quê? Porque eu tenho, né, jovens ocupados, eu tenho jovens ali na questão do estudo da comunidade, né, da educação. Então, e eu não me enquadrava nessa realidade, né? Família pobre e tal, não ia bagunçar. Até que um dia, pela graça de Deus, o Senhor colocou no meu coração de realmente buscar isso aí que todos os professores falavam.
Então, eu não tive dúvida, eu não titubeei quando fui para Natal, né, em 2007, que eu passei por todo esse processo que eu queria ser professor. E nota de rodapé. Hoje a galera não quer ser professor. A galera não quer, você não vê. Você perguntar com 50 jovens, 49 vai querer ser qualquer coisa menos professor. Então, assim, sim, eu realmente me identifiquei com história, né? É um dos cursos mais espetaculares que alguém pode fazer na vida. É conhecer a história. Porque você sem história, você não tem identidade. Eu tenho certeza, se eu perguntasse aqui a você, pra você falar da sua história, você falaria com muita clareza, né? Porque é a sua identidade. Então, quando eu conheço a história do Brasil, a história do Rio Grande do Norte, a história de Macau, a história da Europa, a história da África, a minha mente se expande e eu consigo ver a vida com outra percepção, com outra ótica. Então, assim, essa minha construção como professor, né, na área de história foi fantástica. E hoje, em tudo que eu entro, seja na área de TST, seja na área de curso, de logística, em tudo que eu entro tem história. Tudo tem que ter história. É uma das primeiras disciplinas que a gente ministra, é a história. A história da segurança, a história não sei o quê. Por quê? Porque sem história você não tem identidade. Você precisa de história na sua vida. Você precisa saber, né, dos tempos que passaram para, no presente, não cometer o mesmo erro e no futuro planejar o melhor. Então, esse é o dilema do historiador e é nisso que nós nos apegamos. E, assim, meu maior orgulho, que você perguntava, qual é o seu maior orgulho hoje? Ser professor de história. Hoje eu estou intrinsecamente assim, afogado na área de TST, mas a minha paixão é a história. A história. Até pelo momento que você viu, né? Então, assim, eu entendo a questão a pergunta que eu fiz, né? Sobre a questão de você falar um pouquinho sobre o Edno professor. Ele se orgulha em dar o ensino, pois esse ensino vai transformar vidas. Isso, sem dúvida. Né? O evangelho, ele tá aí, de fato, você tem um dom disso também, a gente vai falar, mas você entende que sobre uma boa conduta também vem sobre lá do início. Isso. Né? Lá realmente de um bom ensino, da boa conduta numa escola. Eu acredito que o Edno professor, se ele tivesse a oportunidade de chegar em várias instituições para ensinar, sim, sobre a questão de realmente do ensino, você estaria realmente disposto, né? Agora eu pergunto, e esse processo, né? Vamos lá, você se orgulha realmente e tudo mais, mas esse processo começou lá em Natal, né? Que você começou a se apaixonar e tudo mais. E onde foi? Não, eu vou ser professor de história. Onde foi que você se apaixonou por isso? Isso foi lá em Natal, lá no Mundial, na Escola Mundial em 2007. Eu tive uma aula com o professor Carlinhos, inclusive ele faleceu. Mas sabe o que é um cara assim, que ele consegue abrir sua cabeça e ensinar com qualidade, ensinar com amor, com zelo e com respeito, era o professor Carlinhos. E eu nunca esqueço ele dando aula de História do Brasil, né, falando sobre a proclamação da República. O pessoal, eita, como tá com sono, né? O pessoal tá vendo já, sem banda, o pessoal com sono. Aqui é porque acorda 5 horas da manhã, viu? Glória todos os dias, 5 horas da manhã, faça chuva. A gente tem que acordar, fazer a torradinha, o suco e tomar café. Velho, que não tem mais não, né? Pessoal, ele tá online aqui no Instagram também. E se o pessoal quiser fazer alguma pergunta, também tá Vou fazer, né? Tô olhando muito pra cá, né? Mas... Não, mas show de bola. Mas se o pessoal quiser fazer uma pergunta, a gente bota aqui no YouTube também. Vamos embora. Show de bola. Então, assim, foi o professor Carlinhos, né? Ele quando começou a desmiuçar ali, a falar de história, eu me apaixonei e foi ali. Ali disse, professor, você é professor de história. Ele disse, vai ser dos bons. Ele me chamava de Carapeba, porque Afonso Bezerra é Carapeba, né? E toda vez que ele me via, bora Carapeba. E era aquela alegria. Então é por isso que eu sempre falo, né? O exemplo ele arrasta. É fantástico. E Carlinhos, ele conseguiu ser esse exemplo. E da sala, hoje nós temos médicos, nós temos advogados, temos engenheiros daquela turma. E só eu, professor de história. Só eu. Hoje o menino brinca. Tá aí, hoje é engenheiro, a gente é não sei o quê, e tu abriu uma escola, a gente achava que tu não ia nem se formar, mano. A gente achava que tu não ia nem passar. Então, olha como a vida, ela realmente é um mistério, você não consegue entender, né? O pessoal tá tudo lá e hoje, graças a Deus, estou na minha escola e tô seguindo aí. Amém. E aí, entrando um pouquinho, né, sobre a questão da escola, sobre a Celogo. Você se edificou, né, claro, passou tempo fazendo cursos e tudo mais, se edificando nisso aí. E sobre como, eu quero entender a hora que Jesus, eu entendo que é Deus, não tem como, essa inspiração não vem de Deus. Qual foi o momento, se você se lembra, chave, né, onde eu tenho que montar uma escola, exatamente isso. Perfeito. E onde a Celogo apareceu nisso? Cara, eu costumo dizer que, assim, o pior dia da minha vida foi o dia que a minha irmã morreu, né? Sim. Isso aí foi o pior dia que ainda marca como se fosse hoje.
E o segundo pior dia foi quando a Celog ela surgiu. Por que eu estou dizendo isso? Porque o slogan da Celog é um sol. Sim. Isso a galera já percebeu, né? Um sol. E eu fiz questão de colocar esse sol porque ele representa a misericórdia de Deus. Sim. Todas as vezes que os dias maus chegam na minha vida, eu não me deixo mais abalar, porque eu sei que amanhã pode ser melhor. Então, quando eu levo isso pro meu coração, o inimigo já sabe que eu não vou me frustrar. Porque eu sei que amanhã vai ser melhor. E se amanhã eu não viver, vai ser melhor ainda. Porque eu vou estar perto de Cristo. Então, todas as vezes que as adversidades vêm, eu lembro disso. E a Celog surgiu no momento mais difícil da minha vida, né? Eu tava passando por muito problema pessoal. Desculpa, esse período, né? Esse período da descoberta da Celog que você tá mencionando aí, foi mais ou menos quantos anos você tinha? Foi 2021. Agora. Nossa! Foi recente, a Celog é recente, é 2021. Que bênção, mano. Ela vai fazer 3 anos agora, em fevereiro de 2024. Sim, então, nossa, então foi um processo muito árduo para você chegar, mas você já tinha investido em outras coisas ou não? Não, eu trabalhava como gestão lá no alto, né? Trabalhava administrativo, na área da Petrobras e tal, e nunca tinha pensado em abrir escola. Mas eu sempre dava aula para terceiros, então eu dava aula para instituição A, instituição B, e eu sempre fui muito visionário. É como a gente estava conversando aqui no início, como eu sou da área de logística também, esqueci de dizer, que é uma das áreas também que eu sou apaixonado da área de logística, que é a área que você trabalha, né? É uma área que trabalha com muita informação e planejamento. Então, eu sempre pensava o seguinte, poxa, eu dou aula para os caras ganham, numa turma que o cara ganha 5 mil, eu ganho 100. Numa turma que o cara ganha 8 mil e eu ganho 200. Então, tá errado. Então, diante dessas circunstâncias, diante de tudo isso, né, que vinha acontecendo, eu fiquei desempregado. E aí eu já tinha Enzo tinha acabado de nascer. E aí, na hora que eu olhei para minha conta, tinha menos R$7, né? Quem já fez empréstimo no Brasil sabe como é. Que fica vermelho lá, né? Bradesco. E nem costumo muito dizer isso, mas cheguei até a querer tirar minha própria vida, né? Pelas angústias, pelas dificuldades, as intempéries. E assim, sempre fui muito só, né? Minha família, tanto de Afonso Bezerra como é de Natal, então eles não tinham como vir me visitar. Então eu sempre que tinha que visitar eles, então sempre muito só. E aí fica aqui o conselho para vocês, pessoal, que solitude, se existe uma desgraça hoje da nossa geração, é solitude. Me disseram que, assim, eu passei por esse período antes de estar num relacionamento, né? Eu passei por esse período de solitude. Só que isso me edificou muito e, querendo ou não, a gente se prende muito pelo fato de você estar solitude. Esse período da gente de solitude. Só que, querendo ou não, a gente se fecha muito para relacionamento com pessoas, né? Você se fecha e você não foi feito para viver só. Você foi feito para viver em comunidade, em comunhão. Então, quando a solitude bate você começa sua cabeça começa a pensar besteira, né? Por isso que a Bíblia diz, é bom que estejam sempre dois, né? Nunca esteja só, é melhor dois do que um. Então foi um período muito difícil, né? Comumente a pessoa que quer tirar a vida, ela não vai estar chamando outra pessoa, vem cá, que eu vou tirar a vida, ela tá só. Porque a solitude por si, ela já traz esse peso, né? E eu até cogitei, peguei a corda e tal, peguei a cadeira, enfim. Não tenho peso em falar disso, porque minha alma hoje é tranquila com Jesus Cristo, mas eu pensei. Mas assim, eu orei a Deus, ou você abre uma porta para mim, ou eu vou desistir, porque todas as portas se fecharam. Meu amigo, a Bíblia se cumpre quando ela diz que se Deus abrir, ninguém fecha. Ela se cumpre. E eu costumo postar e dizer assim, se Deus é contra nós, quem será por nós? Porque o pessoal diz assim, se Deus é por mim, quem será contra mim? Aí eu inverto, porque eu gosto de botar o povo para pensar. Aí eu coloco assim, e se ele for contra você, quem vai ser por você? Você tem batalhas nas escrituras que um anjo, desceu e matou mais de 100 mil, 200, 300 mil soldados só com a arreada. Você tem um Deus que sabe do passado, do presente, do futuro. O cara for atrás disso, o cara fica doido, né? Deus sabe de tudo, meu irmão. De tudo. Tudo está diante dele, debaixo da autoridade dele, debaixo da sua paciência. E o cara vai esquentar com o quê? Com um negócio desse? Então eu orei a esse Deus. Eu disse, Deus, o Senhor abre uma porta para mim, ou eu vou desistir, né? E aí o sol estava raiando, que foi exatamente o momento, né, que eu perdi a minha irmã 12 anos atrás, no pôr do sol. Aí eu abri o computador, que eu gostava muito de ficar pesquisando essas coisas. Quando eu abri assim o computador, aí na primeira página do Facebook tem assim, concurso público Alto Rodrigues. Meu amigo, o Espírito Santo abriu e disse, é aqui que você vai. É aqui. Começar.
vai começar aqui. E eu abri a minha empresa dentro de um quarto. Por isso que eu falo, empreender nunca foi dinheiro, empreender é oportunidade. Em primeiro lugar, empreendedorismo é oportunidade. A gente tá misturando tudo, né? Mas porque tá levando. Não, é. Quando eu peguei essa informação, meu amigo, eu abri a Celog na internet, não precisava nem de contador, abri um mesinho ali, tal, CNPJ direitinho, e abri o preparatório para concurso, que hoje o carro-chefe da nossa região aqui somos nós, preparatório para concurso. Foi 130 alunos em 2 dias. Então, tipo assim, você viu esse curso da prefeitura? Do concurso. O anúncio, que a própria prefeitura fez esse anúncio, que ia ter concurso lá. E aí você entrou nele? Aí eu abri um curso preparatório para estudar para ele. Sim, pois você já tinha experiência, já tinha sabedoria e tudo mais. Eu já tinha toda a estrutura montada, né? Como eu já dava aula em outras instituições, eu já tinha conhecimento de como fazer isso. E aí peguei parceria com o CEP, né? Que Kelly até me ajudou muito, minha parceira Kelly. Foi um anjo que Deus colocou na minha vida. E a partir disso, meu irmão, foi dando bolsa a quem tinha dinheiro. Por isso que eu falo, a gente perde para ganhar. Perde para ganhar. Então, mais de 40 bolsas. Mais de 40 bolsas a gente tinha. Quando vai para o papel, dá quase 5 mil reais. Mas você tem uma mãe, um pai que chega para você e quer que o filho estude, mas não tem condição. Aí eu vou passar um pano na minha história, porque eu fui assim. Eu queria estudar e ninguém me apoiava. Para pagar o cursinho lá em Natal, eu era manobrista, vendia água e o dinheiro só dava para estudar. Hoje dava, eu comia. Então eu tomava leite do governo, para quem lembra, né? O leite do governo, aqueles leitinhos com creme crack. Quando não tinha, não comia. Como é que dorme com fome, meu filho? Você já dormiu com fome? Mesmo é a pior desgraça que tem mesmo. Você ir deitar com fome. E eu passei por isso. Então hoje, nesse período da Celal, quando eu abri, que eu vi que o chão foi muito grande, o celular travava tanta gente. Então. Por quê? Porque a informação era verdadeira, que ia ter concurso, e casal que fazia 20 anos que não estudava, retomaram a estudar. Então foi... Para a comunidade, envolveu completamente, né? E os meus amigos mais próximos diziam assim, esse homem é abestado demais, esse homem não tem nada, vai abrir uma empresa. Você vê. Aí eu disse, oxe, vai abrir não, eu já abri. E para você ter noção, a gente não tem como perceber, mas você estava sendo preparado para essa geração. Exatamente. Você foi preparado, foi moldado, foi ensinado por Deus. Foi o próprio Deus, forjado mesmo, Deus me forjou na tora mesmo. Deus forjou, Deus primeiro ele trabalha assim, ele quebra para depois refazer. É a caminho da paz, meu irmão. Essa paz que você não encontrou, não nessa... Ó, a gente tava conversando aqui nos bastidores e ele mostrou pra mim, quanto pra Anthony que tá aqui pra gente, que não é sobre o dinheiro, é como ele citou, é sobre as oportunidades que as pessoas não têm e ele faz, meu irmão, e Deus honra ele através disso. Sem dúvida. Hoje a Celog, né, todo esse contexto é pra glória de Deus. Então eu digo muito a Deus, se for para eu ter o meu negócio e o Senhor não for glorificado, eu tenho tranquilidade do Senhor chegar e tomar. Por isso que muita gente se levanta, né? O pessoal se levanta. Já peguei muita gente falando mal da Celog e a gente tá trabalhando. Não adianta. Eu não baixo a cabeça não. Agora no dia que o Espírito Santo chegar para mim e disser, meu irmão, é até aqui, tchau. E eu não tenho nenhuma dificuldade, eu digo com propriedade, para vocês que estão assistindo aqui, então aí eu digo com toda tranquilidade. Digo que o Espírito Santo chegar e disser, ei, Piauí. Ei, África, tranquilo, vai embora, tranquilo. Tranquilo. Você larga tudo. Deixa com qualquer pessoa aí, ó, fica aí, você logo assim, toma conta, eu vou embora. Porque o tempo é curto na Terra, a gente vai morrer já. E a vontade do Pai é a vontade do Pai é a nossa vida. Mas, assim, glória a Deus, tudo coopera para o bem, assim como Israel viveu algo incrível na época de Davi, na época de Salomão. E hoje, infelizmente, a gente não vê a mesma coisa, né? Mas, aí voltando para o caminho da paz, que você entende que é esse caminho. Porque se você não entendesse que esse caminho era o caminho da paz, você não largaria algo que você se empenhou. Porque, assim, eu particularmente, né, já trabalhei em algo que foi frustrado e eu entendo essa dor, né? De você deixar aquilo de lado para viver o plano de Deus. Então, você entende esse plano de Deus. Eu entendo perfeitamente. E, assim, vamos sintetizar o que é paz, né? Porque Jesus diz uma coisa muito interessante, né? Os evangelhos assim, Jesus diz, no final, quando ele está falando, né, que vai morrer e que ele precisa ir, ele diz assim, eu vos dou a minha paz. Aí quando ele diz eu, ele diz primeira pessoa, ele. Existe uma paz que Jesus dá, que o mundo não entende e não recebe, porque não conhece. Aí o que é aí a gente vai entender o que é paz, meu irmão.
Paz é dinheiro. Paz é o quê? É conforto. Paz é... O que é paz? Aí eu lembro do próprio Jesus lá na cruz que diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus ali estava em plena paz, embora o seu corpo vivesse um caos. Embora a sua vida naquele momento estivesse debaixo de trevas. Porque Isaías vai dizer que Deus... É profundo. Isaías vai dizer que Deus se agradou e moeu o filho dele na cruz. Ora, se Deus pegou o que ele tinha de mais precioso e moeu numa cruz, o que é que ele vai fazer comigo e com você? Que não está em Cristo. Vai fazer o quê, meu amigo? Deus vai condenar, meu filho. Nós não temos saída. Tudo que nós temos é dele, é para ele. Então, essa paz que eu tanto busco, né, que hoje eu administro a empresa, é a paz que eu quero que os outros entendam. Que independente da circunstância que eu esteja vivendo, eu estou em paz. Por quê? Porque Cristo é quem guia o meu coração. E se eu em algum momento titubear, pecar, cair, vacilar, e se em algum momento eu fraquejar, ele vai estar lá de braço aberto do mesmo jeito. Tem um vídeo que eu vi hoje, está no seu Instagram, né? Ele está de braço aberto, lhe esperando. E aí, meu irmão, acaba... É aí onde você se esbagaça todinho, porque é graça. E ela é constrangedora. A graça é constrangedora. Porque quando o cara cai na caminhada, ele não quer voltar. Ele quer voltar, mas ele não tem força. Porque o diabo já melou a cara dele todo de merda, de tudo que não presta, para ele desistir. Aí, um dia Jesus vai lá e ganha. Aí o cara vem todo esbagaçado, chorando, se esbagaçando. Mas volta. Mas volta, porque ele é da casa, né? Ele é da casa do pai. É igual o filho pródigo, do mesmo jeito. Acaba vai se mela todinho no meio dos porcos. Mas depois ele lembra, que o texto diz o quê? Lembrei da casa do meu pai, vou voltar para casa do meu pai, né? É muito fantástico mesmo. É muito fantástico. É pesado, eu vou já chorar. Glória a Deus. Amém. Então, realmente, a Salau para você é muito mais do que uma empresa. Sem dúvida. Muito mais do que agora você sintetizou, né? Ela, para muita gente é uma empresa ali, mas para mim é muito mais do que isso. É uma empresa que ela vai crescer porque Deus já planejou na eternidade que vai dar oportunidade a quem não tem condição de estudar. Amém, glória a Deus. E é isso que a gente precisa aprender. Porque muitas das vezes a gente vai com outros olhos. A gente vai com olhos de ambição. A gente não recebe porque não pede. E se quando pede, ainda pede pro nosso próprio interesse, ainda pede errado. E é por isso que muitas das vezes a gente não conquista aquilo tanto que a gente almeja. Porque infelizmente a gente vai pelo que a carne pede, não o nosso coração. E eu posso ter certeza, eu já passei por frustrações, Deus me deu um livramento. Através daquela nossa conversa que estávamos tendo, né, de acordo e tudo mais, e eu fui conduzido do Espírito Santo a sair. Sai, cancelo. Tentei cancelar, enfim, particularmente, né, e tudo mais. Deus me livrou de um que você não imagina. Então, o que? Eu deixei de fazer a vontade da minha carne e fazer a carne do Espírito. O que o Espírito estava me conduzindo. Não é fácil, Não. Arde, nossa carne arde. É como se alguém estivesse pegando uma faca e rasgando assim você. Exatamente. Só que a vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável. É isso que você entende através da célula. Porque você abençoa as vidas. E não para ser abençoado, não. Para Deus derramar graça e misericórdia sobre a sua vida. Eu tenho muito desejo, assim. Eu tenho muitos alunos, assim, que da droga, da própria prostituição. Já tive muitas alunas que estavam nessa condição e sendo bolsa mesmo, 100%. Né? Porque eu faço elas pensar, eu faço eles pensar. Eles vão estudar e depois eles desistem, aí voltam para onde estava e eu gosto de fazer pensar. Então eu digo, olha, você não está aqui porque você não quer. Não vá reclamar lá da frente do que você está plantando. Né? Não, professor, é muito difícil, aqui a gente ganha dinheiro. Eu disse, mas você sabe, o resultado da conta aí é mais alto, né? Então assim, eu deixo ele pensando, eu não ganhei minha vida estudando porque não tive oportunidade. Então, e tem um projeto que a gente vai lançar. Eu quero pedir graça a Deus e força para lançar ainda agora em dezembro, que a Escolinha Jesus é 10. A gente vai abraçar os jovens da periferia lá do Rodrigues. Não, Jesus. Para trabalhar com eles a questão religiosa, né? A gente vai respeitar a católica, tudo, vai respeitar a questão religiosa, mas vai fazer com que o menino estude, jogue bola e busque a Deus. Que eu lembro que isso marcou minha vida também. Né? Eu não gostava de estudar, mas era obrigado porque tinha jogo do Jets. Era obrigado, pessoal. Ou estuda,
ou vai ser banco. Aí quando eu dava trabalho, ele botava no banco. Eu ficava passando mal. Então a gente vai abrir a escolinha com esse objetivo. E tudo custeado pela CELOG. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E aí vamos atrás de patrocinadores, porque a gente vai participar de campeonatos bem longe aí. Mas é para ajudar a comunidade. Vai, em nome de Jesus. Eu acredito que a CELOG, quanto muitos dos outros rapazes que estão aí, como o Edno Júnior, estão sendo preparados sim para uma nova geração, para uma geração do Rio Grande do Norte que vai estar em todo canto, em canto de promotoria, engenharia, em todo canto. Juiz, tudo. E mostrando os conceitos bíblicos, que é o quê? Quer seguir a palavra, quer seguir os 10 mandamentos, não com doutrina, mas que sim com o coração puro igual Davi. Exatamente. Não é assim, Edno? E Edno hoje, o Edno Júnior, Edno Celogue, o que é que tem um conselho dele para dar para aqueles meninos hoje da periferia, como você era? Qual o conselho dele, qual o direcionamento que o Edno Júnior, o Edno Celogue tem que dar? O primeiro conselho que eu dou, e assim, esse conselho é o conselho mais maravilhoso que eu sempre dou para os jovens. Procure compreender as escrituras. A minha vida mudou completamente quando eu procurei conhecer um tal de Jesus. Porque até então eu tinha uma visão superficial do cristianismo, né? Toda a nossa estrutura familiar, né, pelo menos os antepassados, eles são católicos por causa da historicidade, né? A gente sabe que o Brasil, quando ele foi descoberto, ele veio por Portugal e Portugal era católica. E, logicamente, o catolicismo foi implantado no Brasil através da implementação dessa questão histórica. Então, tem uma visão muito superficial. Mas quando você vai para as escrituras, que você lê os evangelhos, que você lê o Antigo Testamento, e você vem pegando as narrativas bíblicas, chegando em Jesus, meu irmão, não aguenta não. Você não aguenta não. Não existe criatura nesse mundo que aguente ler sobre Jesus e não se quebrantar. Eu vi um podcast, tava vendo um podcast de Rodrigo, aquele teólogo, né, e tudo mais. Rodrigo Silva. Ele citou um livro lá pros meninos lá do podcast e colocou a Bíblia. Vamos ver em quanto tempo aquela prisão vai mudar se eu jogar uma Bíblia lá dentro. Se eu jogar um livro normal ou uma Bíblia. Ele perguntou em quanto tempo que ia mudar aquela situação daquele pessoal. A Bíblia muda demais, ó. Ela tem algo espiritual que transforma. Por exemplo, a gente vai estudar um pouco de Daniel, né? Vai buscar um pouco sobre Daniel. Mano, isso me confronta. Israel torando tudo, se afastando de Deus. Os profetas, os falsos profetas que existiam sim também naquele tempo, profetizando que Deus estava dizendo que ia acontecer bênção, mas mentira. Mentira, que Jeremias estava afirmando ali que Israel, através do rei que estava reinando naquele tempo, estava desonrando. Isso. Ele estava massacrando aquele povo, mas amém. Então, entrando nesse contexto, né, para acelerar um pouquinho também esse tempo, o homem também tá cansado, rapaz, só Deus. Não, mas falando de Jesus aqui, entrou até de manhã. Amém, eita glória, então lava churi, Deus, bora. Falar em língua, né, começar a falar a língua dos pentecostais, entra aqui. Amém. Conhecendo um pouquinho do Edno Celogue, eu acredito que você tem muito a ensinar, tanto a mim quanto a muitos jovens aí que estão em busca de mudar a vida de suas famílias. Parabéns pelo nome de Deus também que você é. Tenho certeza que Deus vai sim fazer grandes coisas em nome de Jesus na sua vida. Agora vamos um pouquinho para o direcionamento, né? Que até no Instagram as pessoas buscam também isso. Né? Acredito que vai ter muito corte aí para edificar essas pessoas. Acredito que o Espírito Santo, um dos motivos do Espírito Santo ter conduzido a fazer esse podcast de cristão para cristão foi através do ensino, para que as pessoas entendam as escrituras. Né? E é esse caminho que a gente mencionou no início, né? A caminho da paz, que a gente vai entender um pouquinho, né? Que a gente vai ler, vai buscar ali o porquê Israel foi atacado por Nabucodonosor, né? O porquê Israel foi atacado por Nabucodonosor, né? Porque Israel foi atacado pela Babilônia. Será que foi desobediência, Edno? Cara, quando a gente... Isso tem sido muitos rumores, né? Da Israel que tá vendo hoje, a guerra com o Hamas, né? Os ataques que aconteceram e foram muito truculentos. Uhum. E aí a gente vai para a história bíblica para a gente entender, né? Por que isso acontece. Eu tenho a implantação do povo de Deus em Abraão. Uhum. Você tem Adão, né? Eva, Caim, Abel, Sete. E de Sete você vem a linhagem que vai gerar Abraão, que antes era Abrão e depois vai se tornar Abraão. Ali eu tenho Israel. Deus resolve do céu implementar o seu povo para ser modelo para todas as nações. Isso já está claro e é de fácil entendimento. E Deus, ele faz promessas
E uma das promessas que ele fez a Abraão é que a descendência dele ia ser maior do que os... Olha só a promessa que Deus fez, né? Maior do que as estrelas que estavam no céu, os grãos de areia e tal. É uma promessa muito pesada. E aí Abraão vai ficando velho, e depois Sara, sua esposa, fica grávida, né? Todo aquele contexto, né? Ela ser grávida na sua velhice. Depois você tem Abraão, Isaac e Jacó. No caso, esse pessoal, Abraão, Isaac e Jacó, veio antes ali Lá de Daniel. Não, eu digo lá da arca. Eles são depois da arca. Depois, a arca é com Noé. Noé. Que é bem pertinho de Sete ali. Sim, sim. Bem pertinho de Sete. Abraão é mais lá pra frente. Muito mais lá pra frente. Muito mais lá pra frente. Eu já coloquei de Abraão porque quando se trata de um povo separado por Deus, pra gente chegar lá em Daniel, é a partir de Abraão, tá? Que ali realmente onde... Aí ele diz, sai dessa terra. Ele vai falar que Abraão é lá de Ur dos Caldeus, que é lá de Jó. Vai fazer link com a região que Jó, que a Bíblia vai falar em Ur dos Caldeus, que Ur é lá onde Abraão estava. E lá nessa região já era uma região em que o povo de Deus, que predominava o pecado. Então, essa questão de sitiamento de outros povos com Israel está intrinsecamente relacionada a pecado. Quando Deus queria fazer juízo com Israel, ele fazia o quê? Ele entregava o povo aos inimigos. Porque se você olhar na geografia, geograficamente, Israel ela sempre foi uma comunidade pequena em termos de território. Até hoje em termos de território. Mas ela nunca era vencida a qualquer momento. Então, você não tinha inimigo que a qualquer momento chegava e sitiava Israel, não. Você tinha situações que o cara tinha 10 mil soldados, Israel só tinha 5 mil ou 3 mil, e os caras não venciam Israel. Por quê? Vá olhar na Bíblia. Porque os caras tinham a unção de Deus. A unção de Deus estava sobre os caras. Na guerra mesmo. Davi foi um cara tão sangrento que tinha guerra que Davi entrava, o sangue dava na canela. Porque Davi era sanguinário. Mas por que Davi era sanguinário? Porque a unção de Deus estava sobre ele. Então, você tem o controle de Deus, você tem várias situações. Deus parou o sol, cara, por causa que Josué pediu uma determinada situação de guerra, para clarear, porque os caras tinham se escondido. Então, Deus sempre teve esse controle, né? E essa geração que foi escolhida por Deus a partir de Abraão, ela tem um objetivo muito claro. Vocês vão ser minha nação e vai ser modelo para todas as outras nações. Isso ficou muito claro. Aleluia. Vocês têm que ser modelo para as outras nações. Só que nós somos seres humanos. E ser humano gosta de fazer o quê? De errar. Israel era do mesmo jeito. Quando você tem todo esse contexto de Abraão, Isaac, Jacó, aí você vem de Jacó as 12 tribos. Benjamim, tal, e José. Aí olha como é o panorama bíblico, olha como ele é extraordinário. José tem um sonho, aí os irmãos fazem o quê? Fica com inveja e faz o quê com José? Vende. Os caras, meu irmão, isso é tão forte. Os caras queriam matar José, velho. Os irmãos do cara queriam matar o cara. Os caras queriam matar mesmo, vamos matar. Isso é um louco. Aí o mais velho disse, não, matar o pai da gente vai. Vamos já pregar aqui. O velho vai morrer. Aí fizeram o quê? Jogaram no calabouço pra matar. Né? Aí foi, se arrependeram lá, o mais velho, Benjamim, se não me engano, pegou ele e vendeu. Deus transformou toda a desgraça na vida de José em bênção, meu irmão. Que Deus é esse, velho? Que Deus é esse que transforma a desgraça do cara em bênção, meu irmão? Agora tudo debaixo da obediência. José foi obediente. Não existe isso não, meu irmão. Você tá perdendo todo dia e você tá lá. Deus, tô aqui. Tô perdendo, mas tô aqui com o Senhor. Foi a vida de José, irmão. José foi vendido e foi levado pro Egito. Morou na casa de Potifar, que era o cara do faraó. Foi assediado pela mulher do faraó. E a gente sabe o contexto todinho. Sim. Mas o cara foi tão abençoado que ele se tornou o principal de Israel, do Egito. Ele só não mandava mais do que o próprio faraó. Ou seja, Deus tirou ele numa situação de morte e colocou ele numa situação de honra, meu irmão, de autoridade. Você está percebendo? Então, Deus faz isso. Toda a comunidade de Israel, de Jacó e das 12 tribos, sai daquela região e vai para onde? Egito.
Olha o que é historicidade. Isso é historicidade. Quando esse povo vem para o Egito, você tem um tempo dos faraós que lembrava dos judeus, tá ok. Depois o tempo passa, a Bíblia diz que os judeus eles vão o quê? Crescer vertiginosamente. Os faraós que sucederam pensaram o quê? Disse, não, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ter que prender esse povo, tem que começar a maltratar esse povo, porque esse povo vai ficar grande demais e esse povo vai querer tomar. Escute, mas por exemplo, nesse tempo, Edno, você acha que eles tinham se esquecido do que Jacó, né, José do Egito, ele tinha feito pelo aquele povo? Porque querendo ou não, ele salvou aquele pessoal ali do Egito. Exatamente. Alguns esqueceram. Sim. Porque o tempo ele vai apagando. Uhum. Então, quando você não tem uma liderança que está lá na frente mostrando, né, os feitos de Deus, as grandiosidades de Deus, né, essa geração nova ela vai passando e ela vai se perdendo no meio do processo. É tanto que lá na frente, quando o povo vê que está sendo oprimido, o que é que o povo vai fazer? Vai orar. Vai clamar a Deus para Deus tirar eles de onde? Do Egito. Porque os caras viviam debaixo de escravidão, meu irmão. Aí a Bíblia diz que Deus ouve a oração do seu povo e levanta quem? Moisés. Vai olhar para a história de Moisés, meu irmão. Foi o que aconteceu. Através da profecia, queria se levantar um homem de Israel. Foi o que o faraó fez. Manda matar todas as crianças abaixo de tal idade, que era exatamente a idade que batia com a idade de Moisés. Morreu o menino, viu? Tudo novo, tudo criança. Foi que a mãe de Moisés fez, colocou ele lá no rio, jogou numa balsa e disse, Deus, toma conta. Aí Moisés vai sair lá do outro lado, na filha do faraó. E Moisés vai morar dentro da casa do faraó, ensinado dentro da casa do faraó como filho do faraó. Para depois se levantar e ir lá diante de faraó e dizer, solta o povo, vai vir problema. Ei, mas a gente falando assim, né, tendo esse debate, a gente acha que é um curto período de tempo. É tipo, por exemplo... 100 anos, 200 anos, 150 anos. E por isso que isso é historicizar. Eu não posso pegar situações específicas e querer implementar, porque é muito profundo. Tá? Então, para a gente chegar lá em Daniel, a gente precisa entender essa base, esse contexto. Né? E o que é que Deus vai fazer? Deus começa a dar ordens para o faraó liberar o povo. Ó, tem que liberar o meu povo. O povo é meu, deixa o povo ir para a terra prometida. Solta o povo. E faraó endurecendo o coração. Até que Deus começa a punir. Aí é que chega, irmão. O pecado tem uma consequência. Já me questionaram como é que Deus é amor e ele, por exemplo, matou todos os primogênitos que tinha no Egito. O que tinha de filho, que primogênito significa primeiro filho, o que tinha de filho no Egito, o primogênito morreu. Menos os que marcaram a casa, né, com o sangue do cordeiro, que foi a orientação do próprio Deus. O próprio Deus mandou um anjo lá, um anjo da morte, e matou todo mundo. E aí? Pecado, meu irmão. Pecado acaba, ele destrói, ele é um câncer. Vai comendo bem devagarzinho. Ele vai matando. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Aí, meu amigo, a gente entra em uma teologia tão profunda, que a gente passa a noite toda, eu acordei agora, tava morrendo de sono. Mas agora eu acordei. Por quê? Porque salário, né? Ele tá muito ligado a quê? Salário tá ligado a trabalho. Eu tenho uma recompensa. A Bíblia diz que esse salário, a recompensa de pecar é morrer. Então, o cara, ele tem animosidade, ele tem amizade, ele gosta do pecado, ele vai se lascar no final, filhote. Ele vai se lascar. E foi isso que Israel... Mas se a gente for puxar, ele encanta também como na morte eterna. E é esse o problema, que ela não está falando de morte física não, porque a morte física já vai existir. Você já vai morrer, independente de você pecar ou não, você vai morrer. Mas quando ela diz que o salário do pecado é a morte, ela está dizendo que morreu nesse pecado, nessa situação, nessa constância, é a morte eterna sem Cristo. Que aí ainda é o problema. Aí é onde pega. Onde é o rugido de dente. Onde o fogo não... Então, o salário do pecado não é a morte física. Não, a morte física já vem de graça, meu irmão. É a morte eterna sem Cristo. Porque assim, no grande dia vai ter uma prestação de contas. Nessa prestação de contas, ou você é absolvido, ou você é condenado. Então, o salário do pecado é condenação. Como é que eu vou estar diante de Deus se o meu salário é o pecado? Não tem como.
Mas como eu conhecia Cristo, eu me arrependi dos meus pecados, ele me limpou, no grande dia do juízo, o salário do pecado que existia em mim, ele foi pago aonde? Na cruz. A morte lá. Aí Jesus morreu, Jesus matou a morte. Isso é pesado. Jesus matou a morte. Aleluia. Ele venceu a morte. Porque era pra todos. É. Era pra todos. A morte foi tragar ele aí. A morte disse, vixe, aqui não tá dando certo não. Por quê? Porque ele disse, Pai, né, ele suspira e diz, Pai, a ti entrego o meu espírito. A morte não pegou ele não. Ele que se deu. Jesus não morreu. Ele se deu. O negócio de, a morte não. Jesus não. Ele se deu. Ele disse, Pai, e ele morreu na hora que ele quis. Se você olhar lá direitinho o texto, a Bíblia vai dizer que ele, no momento que ele quis, ele disse, Pai, está Consumado. Ele disse, não foi, a morte vai vir, vai chegar a sua hora, não. Ele disse, está consumado. Quando ele disse, aí suspirou e disse, Pai, te entrega o meu espírito, acabou. Aí ele foi. E aí assim, querendo ou não, é como você falou, né? O pecado, acho que um dos grandes pecados da humanidade é a desobediência a Deus. Isso. A porta para Satanás entrar, que Isso. tu tá repreendendo, mas a porta para Satanás entrar nas nossas vidas é exatamente a desobediência. Eu falo de Moisés ali ainda. Isso. Quando ele tá tirando o pessoal. Estamos em Moisés. Quando ele sai, quando ele dá, Deus dá uma palavra e o mar se abre, eles entram. A desobediência começa ali. Esse é o grande X da questão, porque Deus fez questão de tirar o povo com o braço forte. Né? Os sinais que aconteceram ali eram suficientes para o resto da vida o povo glorificar a Deus. Porque, meu irmão, se você for procurar o mar se abrir, aquele mar se abrir, meu irmão, no meio, e o povo passar, o texto deixa bem claro, e o povo passou a pés secos. É que existe isso, meu amigo. Um mar com mais de 50 metros de profundidade, o cara passar seco, pés secos. Você tá entendendo? O povo passou naquele meio, meu irmão. E quando passou, que chegou do outro lado, o povo começou a reclamar, a murmurar. É o pecado. Em determinada situação disse, Moisés, você nos trouxe para nos matar. Melhor era estarmos no Egito comendo cebola. Comendo cebola e levando uma pada. Aí reflexionando, eu fico brincando, essa palavra não existe, reflexionar, eu fico brincando com na sala. Vai reflexionar. Quando você reflete sobre isso, meu irmão, e você traz pro dia de hoje, é o quê? É o cara que ama o mundo, se lambuza no mundo. Ele sabe que na igreja é o melhor caminho, mas ele ama estar no mundo. Ele ama se engodar. É o que Paulo disse. Eu queria fazer o bem, mas não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Sim, eu faço. Mas eu acredito que Paulo afirma isso, mas a gente também tem que entender um contexto dessa situação. Ele está falando da natureza humana, né? Ele diz ele está falando do homem. O homem ele é assim, ele quer fazer o bem, mas não faz, mas o mal que ele não quer fazer, ele faz. E todo homem, por isso que eu suspeito muito quando alguém chega e diz assim, eu sou muito santo, sou muito certo. Esse é o pior. Quando você vê alguém que fala nessa natureza, eu sou muito bom, eu sou muito certo, vá atrás que aí tem. O cara é uma desgraça. Amém. Porque o cara que entendeu o evangelho, ele chega dizendo assim, eu sou fraco. Eu sou fraco. Eu preciso de Deus. Se Deus não estiver na minha vida, eu não vou aguentar. Por que a Bíblia fez Davi o homem segundo o coração de Deus? Foi o que estávamos conversando. Davi fez todo tipo de milagria, mas no ponto áureo ele chegava e dizia, Senhor, eu estou errado. Que é a maior dificuldade que a gente tem hoje, reconhecer. Ele dizia assim, Senhor, perdoa as minhas iniquidades. E ele era muito taxativo, né? Sim. Retiro tudo que eu tenho, mas não retiro o seu espírito. Porque ele sabia que seu espírito de Deus ele não era. Antônio, a gente conversa muito, né, depois das lives e tudo mais, e Antônio fala, por mais que ele tivesse afastado de Cristo em algum momento da vida dele, mas ele fala que a temência dele a Cristo era sobrenatural, acho que até para ele mesmo. Mas Davi é alguém que é um modelo de israelita, de judeu, Davi. Porque ele sabia quem era, ele conhecia Deus, meu irmão. Essa é a questão, conhecer. Será que nós conhecemos a Deus? É isso. Que Deus é esse que eu falo, que você fala? É um Deus que é só dominical? É um Deus que precisa do meu dízimo? Meu irmão, Deus é um cara massa, velho. É um brother. Deus é Jesus um cara é um massa brother. que eu fico emocionado, porque é aquele cara que não lhe dá as costas, velho. Ele não lhe dá as costas, velho. O mundo tá aí batendo em você, entendeu?
eles bagaçando, falando mal de você, e Deus tá lá, eu tô aqui pra lhe ouvir. Aí é onde o Espírito Santo queima, sabe? E ele vai lá na sua alma e ele quebra todinho, ele refaz e você cai de novo e ele refaz de novo. E você passa a vida todinha se esbagaçando e o Espírito Santo lhe dando força. Meu irmão, se Deus tirar o Espírito Santo da terra, a gente se esbagaça aí no mundo, todo mundo se matando aí. Porque quem é o dosador já é o Espírito Santo de Deus. É o que dá discernimento, que dá clareza, que dá... É o Espírito Santo de Deus. Então a gente precisa demais, meu irmão. Amém. Aí, amém, né? Entendendo o contexto da história que você estava raciocinando. Então eles ali, a desobediência acabou com tudo, né? Todas as vezes que Israel desobedecia, Deus entregava o povo aos inimigos. Então lá em Daniel você tem um problema anterior do povo de Israel. Você tem uma divisão, né, em Israel do Norte e Israel do Sul. E essa divisão vai acabar com que Deus permitindo que os assírios, né, Nabucodonosor, sitie, tome, guerreie e vença Israel. E naturalmente você tem mortes, você tem o quê? Você tem muita coisa ruim. Porque os caras eram mal. Os assírios de Nabucodonosor, se você for procurar, não na Bíblia, se você for procurar na historiografia, o que é que esses homens representavam, os caras matavam a gente empalado, filho. Como? Empalado. O que é isso, Ed? Ele abria você um X, não tem a cruz? Sim. Os assírios abriam você em X. Pegavam uma estaca fina, colocava na sua virilha a estaca e ela saía no seu ombro. E eles não atingiam pontos vitais, eles só empalavam você. E você ficava agonizando lá. Entendeu? De dia e de noite até morrer. O urubu comendo seus olhos, comendo tudo seu e você lá empalado. Isso é crueldade, meu irmão. Isso se chama ímpio. Hoje aqui acolá os crentes chamam outro de ímpio. Não sabe nem o que é ímpio. Ímpio é uma pessoa impiedosa, que não tem piedade. Que era esses homens lá. Existe ímpio, hoje existe pessoas impiedosas, mas eu não posso classificar uma pessoa que não é crente no evangelho como ímpia. Sim. Ela não é uma pessoa impiedosa. Ela não conhece a Cristo, mas chamada impiedosa, É atrás da palavra forte. impiedosa é muito forte. É porque a gente leva muito nome, né? A gente bota o nome nas pessoas, mas a gente não sabe nem o significado. As categorias. Os judeus não, os judeus já colocavam um nome em monte, em tudo no mundo, já com o próprio significado, né? E lá em Jeremias, né? Aí no caso eles passaram tudo isso e chegaram até quem consegue a terra prometida, que é quem acha a terra prometida, que tem os gigantes e tudo mais. Josué, pronto. Depois da morte de Moisés. Isso, né? Que ele morre e tudo mais, deixa, seja forte e corajoso, né? Todo mundo conhece, amém, glória a Deus. Eles passam por esse processo, realmente conseguem a terra, né? Para a glória do Senhor. Aí ali nasce, depois de Josué, nasce... Depois de Josué, porque assim, a Bíblia depois de Josué... Período, né? Tem um período. Você vai ter 3 períodos. Você vai ter o período de Juízes, que é esse primeiro período. Depois de Josué, da implementação das 12 tribos, você tem um período de Juízes. E aí você vai ter Sansão, você vai ter outros, tá? Só que não vai dar certo. Sim, amém. No caso, na parte do juízo, Sansão como profeta... Ele era juiz também. Eu querendo não mais conhecido. É tanto que Deus, a unção de Deus estava sobre ele, né? E ele tinha essa unção nos cabelos e tem todo aquele contexto. Tem todo aquele contexto de força e tal, né? Só que lá na frente, depois desse período de Juízes, olha como é interessante essa questão do pecado. E como é interessante para entender o que está acontecendo hoje em Israel. Você tem o povo de Israel olhando para as outras nações, que era o contrário. Era para as nações olhar para Israel e ter Israel como modelo. Aí o povo vê outras nações tendo rei. E o povo de Israel não tem rei. Aí quem é que era juiz nessa época? Que vocês lembram? Era, depois de Sansão e etc. Quem é que era juiz? Vai, cita aí, professor. Vocês não lembram, não? Vamos lá para a escola dominical. Mete marcha. Quem era um dos maiores homens da Bíblia também? Era profeta, era juiz? Samuel foi. Aí você tem Samuel que, meu irmão, a história de Samuel... O povo pede um rei. A história de Samuel é muito... Sim. Que já vem da mãe dele. Eu pulei demais, não tinha já como... entregou, antes de nascer, a mãe disse, olha, se você me der, ele vai te servir. Ela já consagrou a ele.
Antes de Antes conceber. de mesmo conceber. E é um dos maiores homens na Bíblia é Samuel. E Samuel, pelo pedido do povo, né, em querer rei, chega para Deus e diz: Deus, o povo me rejeitou como profeta. Aí Deus olha para ele e diz: não lhe rejeitou, Samuel. Rejeitou a mim. Tremendo. Porque Samuel ouvia a reclamação do povo e levava para Deus. Porque o profeta era quem recebia de Deus e levava para o povo. O povo levava para o profeta levava para Deus. Aí olha a profundidade da graça. Hoje não tem intermediação mais. Você acessa Deus na hora que quiser. Fechando a porta do quarto e orando no secreto. Na hora que quiser. Isso é graça. Aleluia. Então, passa todo esse tempo, né? Aí vem o reinado de Saul. Aí depois desse reinado de Saul, tem a queda, Davi e tal, e tal, e tal. E depois dos reis, né? Depois dos profetas, juízes, profetas e reis. Nossa. Aí você tem em toda essa tempestividade problema. De nenhum jeito, nenhuma hierarquia o povo conseguia ser fiel a Deus. E no último livro você vai ter Malaquias. Você tem um grande debate sobre dízimo e outras coisas. Você tem um povo tão ruim que Deus diz assim: por mim fechava a porta do templo e não faria um culto para mim. Porque os levitas, né, e os sacerdotes estavam oferecendo animal impuro, tudo que não prestava do culto a Deus os caras estavam fazendo. Tudo que não prestava, tudo que as orientações dos 10 mandamentos lá tinha sido feito, o povo fazia. Então, meu irmão, Deus é contra o pecado. Todas as vezes que o povo pecava, e nesse contexto de Daniel, foi exatamente isso. O povo estava em pecado e Deus entregou. Só que Deus se apiedou de alguns, inclusive Daniel sabe. Pronto, porque lá em Jeremias, né, o profeta Jeremias, capítulo 22, no verso 13 ao verso 23, ele fala sobre o rei Joaquim de Judá, né, de Jerusalém, que estavam em desonestidade com o povo. Né? Ele estava em desonestidade com o povo, que vai afirmar isso no verso 13. E mais adiante, podemos ver Deus falando sobre a vida de Jeremias, que infelizmente ele iria ter uma morte muito terrível, né? Infelizmente. E o Senhor iria entregar ele na mão de Nabucodonosor, que no verso 25 afirma isso também. E a profetização foi cumprida, né, no reinado de Ezequias, né? E ele, com a mesma conduta, né, que infelizmente ele estava desaulando a palavra de Deus, estava maltratando o povo, né, o Joaquim, e mais adiante, né, Ezequias, ele com a mesma conduta, né, que de Joaquim, acaba vendo seus filhos sendo mortos e sendo altamente massacrado e fica preso até o dia de sua morte, que afirma isso lá em Jeremias capítulo 42, no verso 11, né? Então a gente vê ali uma desobediência, não tem como. E o que Israel vive hoje é uma desobediência, eu acredito que de toda a humanidade. Eu acho que a gente vai debater aqui a noite toda e não vamos encontrar uma chave exata para descrever o que Israel vive hoje. A desobediência. Como sim, toda a história vem retratando, infelizmente. Que lá em Daniel, no capítulo 1, no verso 2, afirma que Nabucodonosor, Deus deu vitória a Nabucodonosor. Foi profetizado muito antes, lá em Jeremias. Então, ainda chama meu servo. Como? Ainda tem uma passagem que chama e diz ao meu servo. Chama Nabucodonosor de servo. Sim, sim. Essa questão todinha, né, do mal, esse processo todo, pessoal, eu sempre gosto de dizer isso, né, o pessoal gosta de fazer guerra, dualidade entre Deus e o mal. O próprio Satanás é um servo do Senhor também, ele só age dentro das limitações de Deus. Deus usa Satanás para os seus propósitos também, não tem, meu irmão, Deus é maior e acabou-se. O nome com autoridade embaixo, em cima da terra. Ele tá sobre o cetro, ter cuidado lá, não tem ninguém que chegue lá perto e acabou-se. Mas, querendo ou não, a gente entende que tudo cooperou para o bem, né? Esse caminho todo que Israel veio percorrendo. O que está acontecendo hoje em Israel é o quê? É consequência de erros lá do passado do próprio povo, né? Infelizmente, por causa do pecado, inocentes sofrem, inocentes morrem, né? Mas eu tenho certeza que essas crianças que morreram lá em Israel, né, são anjos, né, que com certeza estarão descansando no Senhor. E no momento certo Deus vai tomar providência para
para exercer sua vontade. Mas guerra, meu irmão, enquanto a gente estiver aqui na Terra, vai ter Tá guerra. acontecendo hoje, aconteceu no ano passado. Isso, muitas. O confronto ali do Hamas, né, na Palestina com Israel é um confronto histórico, né? Um confronto histórico. Hoje a mídia expõe, mas há muito tempo já se matam ali, já. Então assim, o pessoal fala às vezes não entende, não tem Então noção. você entende sim que é um propósito do Senhor. Sim, tudo isso que tá sem dúvida, é acontecendo, né? sinalização, né? A própria Bíblia sinaliza que as nações se levantarão contra Israel. Essas nações vão ter que se levantar para que se cumpra as escrituras. E o porquê hoje o Hamas ataca Israel? Qual O Hamas, motivo ele é da guerra? ele é um grupo, né? Que até denominam como terrorista, mas ele é uma ala religiosa, né? Um grupo ali que eles creem em outra perspectiva, né? Eles creem em Alá, então eles têm outra visão do Pentateuco, do Alcorão, que é o Velho Testamento, mas com outra perspectiva. Por exemplo, por que eles têm naturalidade de matar crianças e matar mulheres e tal? Porque a missão deles para chegar até Alá é exatamente essa: é dar vida ou tirar vidas para chegar nesse céu, nessa terra prometida. Então os caras naturalmente matam. Os caras pegam a criança e degola. Porque ele acredita Porque nessa... ele acredita. Então, assim, o fundamentalismo religioso, ele é, talvez, né, não sendo tão grosso, tão exigente, talvez seja um dos principais pivôs de guerra. É o fundamentalismo religioso. Eu me baseio tanto nessa religiosidade que eu acabo ali defendendo com unhas e dentes aquilo ali cegamente, capaz até de matar, entendeu? Amém. Então eu tenho por muito tempo na história esse negócio aí de fundamentalismo religioso, que a minha religião é certa e tem que matar todo mundo que tem E a errada. religião, ela acaba com o ser humano, meu irmão. Ela destrói. É uma cilada de Satanás. De Satanás, eu já escutei isso. Eu escutei que Satanás, ele prepara esse tipo de situação. Eu disse, não, eu mato os filhos de Deus, nasce mais, eu vou plantar algo na igreja que vão desunir cada um deles. E exatamente acontece hoje. Meu irmão, eu tenho um grupo, né? Eu já comentei até no outro podcast. Vou trazer o pessoal aqui do Seja Forte e Corajoso. Mas eu tenho esse grupo do Seja Forte e Corajoso, onde homens e mulheres, tanto da Assembleia agora, tem uma mulher da Assembleia lá, tem meninas de batistas diferentes, que estão lá para falar do amor de Jesus Cristo. E teve um abençoado que disse, não, minha esposa, você não vai ficar nesse grupo não, porque é da Lagoinha. Porque a Lagoinha tá aí. Meu irmão, acabou dessa brincadeira, o tempo tá se passando, a gente tem que amar Cristo sobre todas as coisas. Amar o nosso próximo como a nós mesmos, meu irmão. Pronto, acabou. Essa religião vai acabar com muita gente, meu irmão. Vai. Tem um rapaz perguntando, né, Juninho Cabral, que é até amigo de infância, ele perguntou assim: o que você acha sobre o protesto que teve apoiando o Hamas, né, aqui no Brasil? Por exemplo, essa pergunta dele é interessante. O pessoal pega uma situação lá de Israel. Repete aí pro pessoal entender, desculpa. Repete só pro pessoal entender a pergunta dele. O que você acha sobre alguns protestos que teve apoiando o Hamas aqui no Brasil? O que é que acontece? O brasileiro, ele é meio perturbado. Uhum. Então, assim, ele não sabe dos contextos, né, da guerra, do contexto da guerra, e aí ele vai politizar. Ele vai pegar partido A e partido B aqui no Brasil e vai relacionar com um negócio que está lá em outro contexto, outra situação. Isso tem nada a ver, entendeu? Meu irmão, independente de qualquer coisa, matar criança é errado, independente de ser Israel. Se tem gente de Israel matando criança, tá errado do mesmo jeito. Ah, mas é o povo de Deus, mas tá matando criança inocente, tá errado. Meu irmão, Deus não passa ninguém por inocente, não. Entendeu? Então, assim, eu não posso pegar partido. Os caras estão fazendo partido porque é um lado A, lado B. Não vou citar nome de política aqui porque não cabe. Lado A, lado B. Aí um vai defender que é direita, outro vai defender que é esquerda. Meu irmão vai estudar, vai ler. Eu não perco mais tempo passando besteira na internet. Amém. Porque o pessoal passa muito besteira. Isso é besteira, cara. Defender o Hamas, meu irmão. Como é que eu vou defender o Hamas, cara? Como é que eu vou defender um grupo que degola criança mesmo? Os caras arrancam a cabeça de criança. Mataram um monte de brasileiro. Então, assim, nem começa o debate, né? Então eu acho errado, viu, Juninho? Totalmente errado. Amém. E como podemos tirar de lição, né, toda essa situação que Israel passa, como o Brasil ali com um país distante, querendo ou não, mas o que é que a gente pode tirar de lição, Edno? Se arrependa. Se arrependa. Hoje a mensagem que eu deixo aqui para finalizar é se arrependa. Se arrepende e se volta para o evangelho. Facilidade aí tem de todo jeito. Agora, se a gente quer tirar a lição, se arrependa. Deus não passa despercebido. O salário do pecado é a morte. A galera que tá brincando na igreja de ser crente, se prepare. O negócio vai arrochar. Eu escutando o podcast dos meninos do Hub, ele falou que o entrevistado, que é Fernando Vilas Boas, é um cantor evangélico, né, louvor e tudo,
ele falou que de alguns anos pra cá Jesus vem limpando a igreja, meu irmão. Ele afirmou isso porque realmente o que a gente vive é de Deus. O que Deus está fazendo no Brasil é resposta de oração de muita senhorinha do coque aí. E muitos jovens têm que se edificar através dessa palavra, em nome de Jesus, que hoje foi pregada, foi ministrada, foi de Deus mesmo. Amém. Você tem um recadinho para deixar pro pessoal, alguma coisa? Eu quero só agradecer, meu irmão. Você Amém. Que é meu parceirão, um cara que eu aprendi a amar, um cara que Amém. tem uma Glória a identidade hoje muito forte, né, aqui na cidade de Macau. Agradecer aí ao mestre, né, das Produções, que é um cara sensacional, também é um poço de Bíblia, fica com essa carinha dele aí humilde, mas tô ligado aí que é uma benção. E que vocês continuem, meu irmão, se reúnam para estudar a Bíblia. Se você quiser fazer um bem à sua alma, se você quiser amar a Deus, meu irmão, faça mais podcast voltado para a Bíblia. Sempre que você me convidar, saiba que a prioridade é vir. Amém, em nome de Você Jesus. sabe que eu gosto de falar de Jesus. E, como tô dizendo, né? Sou muito fraco, muito pecador, né? E reconheço a minha pequenez. Mas, meu irmão, Deus é massa. Deus é massa. Aleluia. Glória a Deus. Eu acredito que cada um de vocês se edificaram de várias formas, né? Quanto em testemunho, quanto na própria palavra. Tenho certeza que Deus fará grande coisa na sua vida com esse seu coração, né? Porque Ele sonda, não sou eu que estou dizendo, sim o Espírito Santo, porque Ele sonda cada um dos nossos corações. Eu tenho certeza que Ele irá fazer muito mais através do seu coração. Através do seu coração. E você, né, que está em casa, que se edificou, que amou a presença do Senhor nesse lugar, já compartilha para o teu amigo mais próximo que precisa entender os processos da vida e precisa entender realmente esse caminho da paz. Show. Que só encontrará em Jesus. Show. Fechou? Até o próximo programa, tenho certeza. Valeu, gente. Que Tchau. Deus fará grandes coisas através desse pequeno podcast. Valeu, Amém? Tchau, tchau. Compartilha, comenta. Tchau. Até a próxima. Fechou? Valeu.